Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma transmissão do culto de adoração da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, aqui da cidade de Americana. Você que nos acompanha, você que já deixou o seu like, você que já deixou a sua mensagem, o seu comentário e que ainda vai deixar, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe ricamente. Lembrando que você pode nos acompanhar através do canal do YouTube, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, no nosso perfil do Facebook, IPB Ipiranga, e também na nossa página do Facebook, com o mesmo nome, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Fique à vontade para conferir os outros vídeos, publicações, para você ter a oportunidade de crescer na mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo. Pode também, é claro, compartilhar, pode se inscrever para que você assim não perca nenhuma publicação e tenha todas as condições de, juntamente com a Igreja Jardim Ipiranga, crescermos sempre no Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo de número 16, o versículo 33, que diz assim: A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Do Senhor procede toda a decisão. Isso quer dizer que o nosso Deus é o Deus providente, é o Deus soberano, é o Deus que vai fazer todas as coisas. Por mais que na nossa vida podemos achar que as coisas estão fora de controle, que não temos como prever ou saber o que vai acontecer amanhã, do Senhor vem toda a decisão. E graças a Deus por isso, podemos cultuar a este Deus que cuida de nós, que sabe decidir boas coisas em favor do seu povo, em favor da sua igreja, porque o plano de Deus sempre é bom e perfeito. Vamos, neste momento, louvar o nosso Deus através de cânticos. Vamos exaltar a esse Deus que é tremendo, a esse Deus que nos guarda, a esse Deus que dele provém toda a boa decisão. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
sobre as Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nesse mês, nós temos o desafio e o privilégio de falarmos sobre propósitos. Qual é o propósito da igreja? Qual é o meu? Qual é o seu propósito? Todos nós entendemos que temos a nossa vida, podemos
colocar traços, podemos elaborar planos, mas de fato existe um propósito maior que nós mesmos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhasse a leitura no livro de Gênesis, no capítulo de número 50. Último capítulo de Gênesis, capítulo 50, o versículo de número 20, quando assim nos diz: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por este privilégio que temos de ler a Tua palavra, por este privilégio, por este momento único de ouvirmos a Tua voz. Rogamos que neste momento o Teu Santo Espírito nos ilumine, conduza os nossos corações, para que tenhamos o crescimento, para que tenhamos o entendimento e para que tenhamos também o desejo de realizar a vontade do Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Uma universidade norte-americana, a Universidade de San Diego, lá na Califórnia, fez uma pesquisa com algumas pessoas, 1.042 adultos, na idade entre 21 e 100 anos, entendendo algumas questões da vida, colocando objetivos, tentando ali inquirir nessa pesquisa apontamentos em relação a como viver melhor. E é interessante que uma das conclusões dessa pesquisa é que eles perceberam que quando as pessoas tinham algum propósito de vida, quando então aquelas pessoas envolvidas na pesquisa mostravam que tinham um sonho, que tinham um objetivo, que possuíam algum plano, elas eram mais felizes, estavam com uma vida mais saudável, apresentavam assim indicativos positivos com relação ao seu viver. Enquanto que aquelas que não viam já motivos para realizarem sonhos, não viam condições alguma, ou circunstanciais, ou por si mesmas, de elaborarem propósitos, elas se mostravam mais propensas a uma vida mais difícil, talvez até uma qualidade de vida inferior. Com essa pesquisa, nós podemos perceber que a necessidade e a realidade de termos propósitos, sem dúvida nenhuma, é algo muito qualitativo, é algo importante para nós. Basta olharmos não somente esta, mas outras pesquisas e outras pessoas especialistas no assunto que dizem que quando você elabora sonhos, quando você traça metas, quando você tem um propósito ou propósitos em sua vida, normalmente você consegue então ir mais longe, talvez até mesmo mais do que os objetivos traçados. Na palavra do Senhor, nós encontramos no texto que lemos uma fala de José, conhecido como José do Egito. Na verdade, este rapaz era filho de Jacó, ou Israel, e é justamente ele que fora, anos atrás, vendido pelos seus irmãos. José era muito jovem, mas ainda junto com a sua família, com seus pais, já possuía características de um bom líder. Era alguém que, inclusive, liderava os seus próprios irmãos, inclusive os seus próprios irmãos mais velhos, e provavelmente por causa disso, o sentimento de inveja em relação a José foi crescente. E isso se tornou mais evidente quando, então, ele conta os seus sonhos que Deus ainda realizaria, que seria realmente cumprido, que aconteceria. Mas é claro que nem os seus irmãos, nem os seus pais entenderam no momento que José falou ou contou os seus sonhos. Então, em um dado momento, este rapaz, averiguando se estava tudo certo com o rebanho de seu pai, foi tomado pelos seus irmãos, colocado em uma cisterna, e quando então Rúben, o irmão mais velho, não estava ali, os demais o tomaram, o venderam, e ele foi para o Egito. Ali no Egito, ele tem que viver numa situação sem liberdade, não tem liberdade. Ele precisa então ter que aprender uma cultura, ter que ficar numa casa atendendo todas as questões da casa.
Mas é interessante que, mesmo assim, ele cresce, mesmo assim ele se destaca, é acusado injustamente de algo que não fez, então é levado à prisão. E ali naquela prisão, ele passa, é claro, dias difíceis, mas até mesmo ali ele se torna uma bênção, começa então a ter ações de grandes responsabilidades, cuidando inclusive dos outros presos, tendo as chaves das celas. José é alguém que poderíamos olhar para ele e dizer assim, ele é muito capaz, ele realmente demonstrou em sua vida não se reduzir, não se diminuir. Mas, sem dúvida alguma, você pode sim colocar em sua lista que este rapaz sofreu, porque ser acusado, ser vendido pelos próprios irmãos, viver numa terra estranha, viver numa situação onde não há uma liberdade, não é um cidadão completamente livre, não é algo fácil, não é algo agradável. E José poderia, então, dentro do seu coração, questionar: o que Deus está fazendo comigo? Por que Deus permitiu tais situações? Por que eu tive que parar aqui e passar por todas essas dificuldades? Talvez também essa inquietação esteja em muitos corações nesta oportunidade. Talvez é justamente essas perguntas que tenham sido levantadas. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor permitiu essa ou aquela situação? Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, por que isso e por que aquilo? Faz parte de nós, seres humanos, perguntarmos, indagarmos a Deus, ficarmos questionando as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades. Mas eu gostaria de ver com você, aqui, hoje, sobre um propósito para fazer o bem. Dentro da realidade que Deus nos chama para os propósitos, para termos propósitos, mas eu digo aqui que não são apenas propósitos particulares, podemos e devemos ter, mas propósitos maiores. Deus me chamou, Deus chamou você para propósitos maiores do que nós mesmos. Assim, aprendemos na vida de José, aprendemos na palavra do Senhor a respeito do propósito de fazer o bem. Entendemos, meus queridos, que Deus nos chamou também para não somente nos fazer bem, mas para realizarmos o bem. E precisamos entender que, em primeiro lugar, a intenção do mal não consegue anular, então, a soberania de Deus. Mesmo que Deus nos chamou, então, para fazermos o bem e também nos abençoar, é essa a promessa que está em Gênesis, no capítulo de número 12, precisamos entender que o mal, ele vai existir. Porque tanto o inimigo ou os inimigos, eles tentam contra aqueles que são os filhos do Senhor. Vivemos uma situação hoje em que a igreja, em que os discípulos e discípulas do Senhor Jesus, por causa dos seus valores, por causa dos seus ideais, por causa da sua pregação e do seu desejo de viver conforme a orientação da palavra de Deus, todos nós vivemos então assim ataques com palavras, ataques com publicações tendenciosas, e tudo isso vem numa investida da intencionalidade do mal. Então poderíamos pensar, como talvez José também poderia imaginar, mas se eu estou fazendo bem, se eu tento ir nos valores cristãos, nos valores certos, por que está acontecendo mal comigo? Podemos ter a certeza de que Deus é o Deus bom e que faz o bem, mas isso não quer dizer que então o mal não tente fazer as suas ações, não tente nos machucar, nos esfolar, não tente tirar de nós a fé, ou diminuir, ou nos desanimar. Mas, meus queridos, a intenção do mal não consegue anular a soberania de Deus. Quando no versículo 20 José diz esta palavra, na verdade ele está respondendo aos seus irmãos. Jacó estava já falecido, e os seus irmãos então ficaram preocupados, porque eles se lembravam das suas ações anos atrás.
E eles pensaram assim, que José não tinha feito alguma coisa de vingança porque o seu pai ainda estava vivo, mas agora, sem ele, então José viria com todas as forças para provocar a vingança da inveja que os irmãos tiveram e da venda e de tudo aquilo que então ocasionou as circunstâncias difíceis para José. Meus queridos, nós precisamos entender que mesmo que a ação desses irmãos, mesmo que as ações difíceis que José sofreu, e mesmo as ações que nós podemos sofrer de mal contra nós, isso nunca anula a soberania de Deus. Deus é soberano, e é exatamente isso que José falou. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vocês intentaram o mal, mas Deus tornou em bem. Nós precisamos ter em nossa mente, ter em nosso coração, que os sofrimentos e as injustiças que José passou foram fundamentais para a preparação e para a formação de José, não somente como um líder ali, mas como líder de todo o Egito e, naquele momento, um líder mundial, pois, afinal de contas, toda a terra, todos aqueles que poderiam se chegar ao Egito, puderam então usufruir da administração de José, porque durante os 7 anos de fartura eles pouparam, eles economizaram, eles guardaram mantimentos, mas nos 7 anos de escassez eles puderam então alimentar o povo egípcio e alimentar todos os demais povos que foram para ali comprar comida, inclusive a família de Jacó, a própria família de José. Meus queridos, a intenção do mal nunca vai conseguir anular a soberania de Deus. Nós precisamos ter em nossa mente que nosso Deus é soberano. Mesmo que o diabo, mesmo que as ações contrárias à igreja, quer vinda do mundo espiritual, quer venha então das pessoas que são contrárias a Cristo, que não entendem e que não querem que a igreja exista e proclama a verdade, mesmo que todo mal venha contra nós, o nosso Deus é soberano. Quando vamos no livro de Apocalipse, nós temos essa mensagem preciosa. A igreja pode sofrer, a igreja pode ser perseguida, mas a igreja é vitoriosa. A igreja, ela milita, mas a igreja é triunfante. Meus queridos, é essa a vitória que Deus dá para nós. E nós entendemos que a ação maldosa dos irmãos de José foi transformada em bem, como José mesmo diz, para que se conserve muita gente em vida. A primeira lição que nós entendemos no propósito para fazer o bem é que a intenção do mal não consegue anular a soberania de Deus. Mas a segunda lição é que Deus nos chama, sim, para propósitos maiores e melhores. Se olharmos para a vida, então, de José, no seu início, nas injustiças, nas acusações, poderíamos virar para Deus, nos virarmos para o Senhor e perguntar: Senhor, mas por que isso? O que ele fez? E se ele fez alguma coisa, deveria ser assim a sua circunstância? Nós falamos isso para Deus, nós viramos para o Senhor e chegamos até mesmo a questionar: Senhor, mas eu não fiz tantas coisas ruins para passar por tanta dificuldade. Senhor, por que isso e por que aquilo? Ah, meus queridos, nós não temos a visão e nunca teremos a visão plena de Deus. Por isso precisamos confiar nesse Deus, que Ele nos chama para propósitos maiores e melhores. A inveja dos irmãos de José, o levou para o Egito como escravo, como prisioneiro, mas também para formá-lo um governador. Nós não sabemos qual é a maldade que nós sofremos hoje, que Deus permite até que passemos, mas nós não temos ideia por que nós passamos por aquilo. Mas sabemos que se Deus nos chama para propósitos maiores e melhores, então precisamos crer nele. E aqui é colocado no versículo 20, para que se conserve muita gente em vida. Não foi só uma questão de inveja. Para os irmãos, foi uma solução totalmente errada, indevida, mas dentro dos planos de Deus. Não somente
os irmãos, mas muita gente seria conservada em vida. Nós não temos ideia dos planos de Deus, mas temos a ideia e a convicção de que Deus nos chama para os seus propósitos, para os propósitos dele. É isso que Jesus falou para os seus discípulos: vocês são minhas testemunhas, então vão para todo mundo e pregam o evangelho para toda criatura. Vocês recebem o poder e vocês podem então agora ter a condição de mostrar a palavra, mostrar o poder de Jesus, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Meu querido, Deus te chamou para propósitos maiores e melhores. A situação difícil que você pode enfrentar hoje, ou está enfrentando hoje, pode ter certeza, é um trabalho de Deus, é uma preparação de Deus. Pode ser difícil, pode gerar choros, pode gerar até mesmo dores e até mesmo acusações indevidas, como José passou. Mas nós precisamos crer, manter a nossa fé, manter o nosso coração e ter este repouso nas mãos do Senhor, porque Deus nos chamou para que se conserve muita gente em vida. Deus nos chamou para falar ao coração. Assim José fez aos próprios irmãos. Versículo de número 21, na parte final, diz assim: assim os consolou e lhes falou ao coração. Ao invés da vingança, José falou assim: eu vou cuidar de vocês. Não se preocupem, eu não vou retribuir o mal com o mal, porque eu entendi que Deus permitiu tudo isso para que eu seja alguém que faça o bem. Deus nos dá, às vezes, as realidades e nos permite passarmos por situações difíceis, mas como servos do Senhor, se somos abençoados por Deus, então Ele nos chamou para propósitos maiores e melhores, para fazer o bem. Para fazer o bem à sua esposa, para fazer o bem ao seu marido, para fazer o bem aos seus filhos, aos seus pais, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus colegas e até mesmo aos seus inimigos. Deus nos chamou a igreja do Senhor para um propósito maior e melhor, para o propósito de fazer o bem. E tudo isso, meus queridos, porque Jesus é o nosso propósito de vida. Não somente para vivermos nele, mas ele mesmo teve o propósito de cumprir a vontade do Pai, o propósito de vir, de morrer numa cruz, ressuscitar e vencer a morte, para que então hoje nós tenhamos esperanças, tenhamos propósitos reais, verdadeiros, o propósito de viver aqui e de sermos recebidos na glória do Senhor, o propósito de passarmos por este mundo honrando o Senhor e o propósito de viver aqui na dependência exclusiva do Senhor. Dele, de Jesus, vem o propósito de amor. Sofreu por nós, para agora nos dar o propósito da salvação. Intercede por nós, continua agindo em nós e nos abençoa. No próximo dia 12 de agosto, nós vamos comemorar 161 anos da fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa igreja começou com a vinda de um missionário norte-americano, Ashbel Green Simonton, que com apenas 26 anos de idade, chega aqui no Rio de Janeiro, sem saber o português, ou pelo menos sem saber o português para se comunicar de uma forma mais completa. Não conhecia muito do Brasil, mas com apenas 26 anos de idade, ele vence o desafio, porque entendeu que o seu propósito era pregar o evangelho para este país. E foi levado muito jovem, já no ano de 1837. Ele é levado porque a febre amarela o atingiu. Mas durante esse tempo, durante esse pouco tempo que ele esteve aqui, ele pôde então fundar a igreja, a nossa denominação, estender esse trabalho para o interior, conheceu José Manuel da Conceição, o nosso primeiro pastor presbiteriano brasileiro, e pôde então assim mostrar que mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações, e mesmo até mesmo sem saber o que iria acontecer, fazendo bem, transmitindo a palavra, este é o propósito maior de vida. Você pode ter propósitos profissionais,
propósitos familiares, propósitos pessoais, isso é muito bom. Mas coloque em tudo isso o propósito de viver a sua vida com Jesus, de fazer o bem, para que Cristo seja honrado. Porque nós podemos fazer o bem, porque nós já recebemos do Senhor todo o bem, já fomos abençoados por Ele. Então, mesmo que as pessoas virem contra nós, nós existimos, nós temos propósitos melhores para fazer o bem. Que Deus assim nos abençoe. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por este momento que tivemos de repousar o nosso coração no Senhor, através dos cânticos, através das leituras, através, ó Pai amado, da meditação, onde, guiados pelo teu Espírito, podemos entender que o Senhor nos chamou para propósitos maiores e melhores, um propósito para fazer o bem, entendendo que o Senhor já teve esse propósito de nos abençoar, de fazer o bem para conosco, e que tenhamos também em nossa vida o desejo de fazer o bem, não necessariamente com ações aqui ou acolá, mas com o nosso coração, com a nossa vida, tendo como objetivo principal o anúncio da mensagem de salvação. Pois, afinal de contas, é a palavra do Senhor Jesus, é o ato sacrificial de Jesus lá na cruz, que nos salva de todo mal, que nos salva de todo pecado, nos concedendo todo o bem. Fortalece a todos que estão conosco, fortalece a todos estes, ó Pai, que ouviram a tua mensagem, dando vida, dando graça, dando a tua bênção e a certeza da salvação em Jesus Cristo. Concede, ó Deus amado, assim, a cada dia o fortalecimento
para que os seus propósitos de vida sejam de fato maiores e melhores, entendendo que são chamados para o Senhor, são chamados para viver neste mundo, proclamando a tua vontade, vivendo a tua verdade. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. E agora, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença e o consolo do Espírito Santo do Senhor repousem sobre suas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha assim uma ótima semana e ande sempre na paz do Senhor. Este que nos chamou para propósitos maiores, para propósitos melhores, e que assim a gente viva cada dia na certeza de cumprir estes propósitos.